conta um pouquinho de você. Você já foi religioso, que eu soube, né? Sim. Bom, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Hoje eu moro em Campinas, já moro em Campinas desde 2007. Eu entrei no mundo do vinho em 2004, né, quando foi o meu primeiro emprego em restaurante. E a partir dali que eu comecei a estudar e passei a atuar especificamente, exclusivamente como sommelier a partir de 2008. Antes disso eu tinha sido bancário, antes disso eu tinha sido supervisor numa assistência técnica de tratores. Antes disso eu estava em processo para entrar para a ordem dos jesuítas, eu ia ser padre. Mas enfim, o caminho acabou não sendo esse. Hoje estou em outro caminho, lidando com o vinho de outra forma. Mas ainda se permanece religioso? Sim, eu sou católico, óbvio, tenho as minhas particularidades, como todos temos, né? Mas ainda sou católico. E o mundo da religião tem muito vinho, né? O vinho, ele é uma bebida que historicamente ele está envolvido não só no catolicismo, no cristianismo, no judaísmo, né? Nas religiões abraâmicas que nós dizemos, que o judaísmo e o cristianismo. O islamismo coloca o álcool em segundo plano, mas o vinho ele está presente como uma bebida cerimonial e com caráter sagrado em várias religiões atuais e do mundo antigo também. Não à toa, as fés politeístas antigas todas têm um deus, uma divindade dedicada ao vinho e às bebidas. As referências mais conhecidas para nós são Dionísio / Baco, da mitologia greco-romana, né? Exatamente. E, inclusive, alguns vinhos foram descobertos ou feitos até, né, por padres, né? Sim, a história do vinho, principalmente o vinho no mundo hoje ele não existe desconectado da história europeia, né? Embora diferentes países tenham diferentes tradições, o mundo do vinho ele tem uma origem como nós conhecemos hoje, tem uma origem nas tradições e nos hábitos de consumo europeus. E a história do vinho na Europa não existe sem a conexão direta com a Igreja Católica, que ao longo de toda a história, após a queda do Império Romano, teve uma importância crucial na difusão, na manutenção da viticultura, na criação de regiões vitivinícolas, no entendimento mais profundo de regiões produtoras que são importantes até hoje. Então, é impossível falar em vinho e falar na história do vinho sem, de alguma forma, falar da Igreja Católica, que teve uma importância grande na Europa e também no Novo Mundo. Foram principalmente os missionários católicos os responsáveis pela introdução da viticultura em toda a América Latina e também na América do Norte, né? Me vem à mente, assim, quando eu penso em religião e vinho, me vem já Champagne, né? Dom Perignon. Sim. Não é? Que era um religioso, né? Me vem Chateauneuf du Pape. Exatamente. Sim. E talvez o exemplo mais significativo para nós de atuação da igreja numa região vitivinícola está na Borgonha, né? Borgonha, que é talvez o exemplo máximo do que é o conceito de terroir, de entender que dois pedaços de terra lado a lado podem produzir vinhos totalmente distintos. E tudo isso foi um trabalho feito ao longo de séculos pelas ordens religiosas que ali estavam instaladas e que eram grandes proprietárias de terras ali até a Revolução Francesa. Então, a Borgonha que nós conhecemos até hoje ainda é um reflexo do trabalho das ordens religiosas que estavam instaladas ali ao longo de toda a Idade Média até a Revolução Francesa. E agora uma curiosidade, porque eu não sei mesmo. E se você não souber também, não tem problema. Quem sabe o Vini também sabe, não sei. Vou botar aqui na mesa. Por que os padres foram sempre tão aficionados por vinho? Aí nós temos duas questões. Primeiro, o vinho ele é uma necessidade na celebração religiosa católica, né? Você usa o vinho na celebração da Eucaristia. No caso da Europa, isso é secundário, porque havia uma certa disponibilidade de vinho, né, nos diferentes países e tal. No caso do Novo Mundo, América Latina, América do Norte, os padres necessariamente chegaram num lugar onde não havia videiras, onde não havia produção de vinhos. Então eles tiveram que trazer com eles videiras e implantar vinhedos para poder produzir vinho para a celebração eucarística. Além disso, o consumo de vinhos ele era algo muito comum, não só para os religiosos, mas para os não religiosos. A gente está falando de um mundo onde não existia Sabesp, não existia tratamento de água, não existia cloro.
Então era mais seguro você consumir bebidas alcoólicas do que você beber água, muitas vezes. Então, por conta disso, era muito comum que os mosteiros, que as ordens religiosas que estavam localizadas em locais que eram propícios para isso, produzissem vinho para consumo próprio, também para comercialização, também para envio para autoridades superiores da igreja e para envio para igrejas e para dioceses que estavam em locais que não tinham clima para produzir vinho, como a Inglaterra, como o norte da Alemanha e outras áreas da Europa e do mundo. Interessante. E aí acabaram produzindo grandes vinhos, né? Sem dúvida.